Bem-vindos ao canal do Engenheiro Investidor, meu nome é Vitor e no vídeo de hoje vamos estar analisando os impactos das eleições dos Estados Unidos, Biden e Trump, na Bolsa Brasileira. Então, se quer saber mais, bora pro vídeo. O Economista Sincero postou no Twitter dele, retweetou, na verdade, uma postagem de Kevin McCollum, dizendo que nessa postagem que o Trump tem a maior parte dos eleitores dos Estados Unidos, tá? Então, se isso daqui for concreto, Trump vence a eleição, beleza? Por que a gente tem que dar um pouco de notoriedade para esse cara? Porque ele que acertou, dizem que ele que acertou a última eleição onde o Trump foi eleito, tá? Então, é só uma curiosidade pra gente começar. Mas, de fato, o que impacta mais, Trump ou Biden em relação à Bolsa Brasileira? Vamos conhecer um pouquinho mais dos candidatos. O candidato Biden, ele tem algumas políticas que ele quer implantar, como, por exemplo, o aumento de impostos para empresas de 21% para 28%, revertendo a medida do Trump, que cortou as taxas no início do seu governo, tá? Defende taxa mínima sobre lucros estrangeiros, incentivo fiscal de até 10% para certos investimentos em produções, então ele vai dar um incentivo para alguns tipos de investimentos. Ele quer retomar os acordos multilaterais com outros países, coisa que o Trump deu uma cortada muito boa. Retomada de medidas pró-meio ambiente, tá? Sanções ao Brasil devido às queimadas. Menos foco na bolsa e no mercado e foco nas relações políticas e retomada com acordos com organizações mundiais, beleza? E a parte do candidato Trump, ele defende basicamente o American First, ou seja, primeiro americano. Se não for bom pro americano, pro país dos Estados Unidos, então ele não faz negócio, beleza? Basicamente ele levou atenção com a China, apoia impostos menores, não defende pauta do meio ambiente, forte crescimento econômico antes da pandemia, protecionismo americano, boa relação econômica e política com o Brasil, propõe cortar impostos sobre salários, política de uso de combustível fóssil e não o renovável, então ele prefere utilizar literalmente o petróleo e não a energia elétrica, por exemplo, e aumento das políticas de manutenção de imigrantes nos Estados Unidos, tá? Então, basicamente a gente tem Trump de um lado que vai querer manter a maneira do seu governo, ou seja, o protecionismo americano, então incentivando o que é bom pro América, pro americano de fato, tá? O American First, e do outro lado, literalmente, a esquerda, vamos falar assim, né, de direita e esquerda, de quem está no governo de esquerda e quem tá tentando tomar o poder, e o candidato Biden com umas políticas totalmente inversas ao que o Trump faz. Enquanto o Trump tenta resguardar totalmente o americano, Biden quer, na verdade, fazer o meio campo, retornar a partir das políticas com os investidores, com as organizações mundiais e etc. Beleza? Tá, mas vamos lá. Qual que é bom, qual que é ruim para a Bolsa Brasileira, tá? Para a Bolsa do Brasil. O que será que é bom para a política nossa? De fato, se a gente pegar... Eu vou pegar aqui um post do Eduardo Wogner, ele colocou no Instagram dele, então quem quer seguir é Eduardo Wogner, ele é analista de investimentos e sócio da empresa Gui Invest, uma casa de análise e research da parte de investimentos, tá? E ele colocou basicamente para onde vai o Ibov após as eleições americanas, que nada mais é do que o gráfico dolarizado do índice Bovespa. E se a gente pegar, desde 1962, a gente tem, vamos falar de cores, vamos falar assim, ó, o azul ganhou, subiu, desceu, subiu, desceu de novo. O vermelho, a partir do Trump, deu uma estagnada, vamos falar assim, subiu de novo e deu uma estagnada. E deu uma queda muito, muito sentada aqui. Agora, qual que é o resumo disso de fato? Qual que é o resumo em relação às eleições? Que, independente do que aconteça, a gente sempre teve aqui o gráfico em constante crescimento. Então, independente de quem for eleito, a gente sempre teve um gráfico em crescimento, a gente sempre teve uma economia em crescimento. E vamos analisar por que isso daqui. Volta para mim. É o seguinte, imagine que você tem uma empresa de hambúrgueres, por exemplo. Você vende hambúrgueres, começou agora, tá indo bem, tá subindo, tá faturando interessante, tá querendo expandir. Até que o governo vem, por exemplo, o seu deputado, o seu prefeito, ou o próprio governo federal, coloca um aumento da taxa nos alimentos, principalmente nos hambúrgueres, dá um aumento de 10% no faturamento. O que você faz? Você fecha a sua empresa? A sua empresa está indo bem. Ela estava crescendo, Não.
Você não fecha a sua empresa, na verdade você reestrutura ela. Você manda funcionário embora, você faz um novo, você corta produtos, por exemplo, refaz o seu alimento, pensa numa maneira, reduz o seu lucro mesmo, pensa numa maneira de se reinventar. E é isso que acontece com as empresas, independente do que acontece com as gestões, porque elas têm que dar lucro para os seus acionistas ou donos, de fato. Então, independente do que aconteça com a política, por mais que ela aumente ou reduza a parte de colaborações, a parte de impostos, literalmente ela vai tentar se reestruturar. Empresas boas, com gestões ativas, gestões que têm foco em ganhar dinheiro, não gestões passivas que ficam apenas acomodadas do jeito que está. Elas tendem ao quê? Elas tendem a querer faturar mais e ser remodadas no mercado. Então, você teve um aumento de impostos, você se reestrutura a sua empresa. Você teve, na verdade, uma redução de impostos, você reestrutura a sua empresa também, independente do que aconteça. E é essa a grande sacada das eleições. Independente do que aconteça com as eleições americanas, a gente tem empresas boas, ruins que vão sentir algum impacto, maior ou pior, mas empresas boas que vão se reestruturar. Então, no curto, médio prazo, a gente pode ter, sim, umas quedas e subidas impactadas por isso, bem grossa, mas a longo prazo, foco no longo prazo, ela tende a seguir a tendência do mercado, focando em boas empresas e más empresas, beleza? Então, no resumo, independente do que seja, foca no no prazo, foca na estratégia de investimento de vocês, porque como vocês podem ver, tanto o Ibovespa como a SP500 já passou por diversas eleições, diversos mandatos, diversos tipos de administradores e presidentes, e sempre tendeu a crescer. Da mesma maneira aconteceu com o Ibovespa. A gente passou por FHC, passou por Dilma, Lula, Bolsonaro, Temer, e o Ibov sempre tendeu a crescer. Criticavam o Bolsonaro, por exemplo, e a Bolsa nossa bateu recorde histórico. Então, assim, independente do que aconteça, foca no longo prazo, foca na sua estratégia, foca em buscar boas empresas. É isso que faz a sua carteira crescer ao longo do tempo, tá bom? E sempre que possível, não existe essa de dólar muito caro ou muito barato, tá? Diversifica para você não sentir tanto o impacto dessas coisas. Diversifica, coloca o dinheiro aqui no Brasil, coloca o dinheiro nos Estados Unidos. Diversifica os seus investimentos em renda fixa, renda variável, para você não sentir tantas essas oscilações momentâneas e pegar o melhor dos dois, 3, 4 lados que a gente tem. Beleza? Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, não deixe de deixar aquele like, deixa algum comentário para mim saber se vocês estão gostando desse formato ou não. E, se possível, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo sobre a análise de empresa, ações e o mercado em geral. Beleza? Ficamos por aqui, até a próxima.